Olá, galera do nono ano. Vamos então à nossa correção. Eu pensei que não estava gravando, mas está aqui. A correção do nosso exercício, então, certo? Então, nós temos, deixa a prof aumentar aqui para vocês, nós temos na página 10 o texto Epidemia de mentiras, certo? Então, a prof pediu para vocês lerem um texto que começa na página 10, muito interessante, as fake news que também se tornaram um caso grave de saúde pública, tá? E aí segue o texto na página 11, e aí então a página 12 e a página 13 como atividades para vocês, e aqui está a resolução então do exercício. E aí diz assim, né? No primeiro parágrafo da reportagem, relata-se o caso de uma pessoa que sofria de diabetes. O que aconteceu com ela, então? Lendo o texto, a gente observa que ela se tratou seguindo uma dica que viu na internet. Beber um copo de baba de quiabo com água todas as manhãs. E sua doença se agravou com isso, levando à amputação de um dedo do pé. Olha o grave que aconteceu. E por que os repórteres decidiram iniciar o texto com esse caso? Para mostrar ao leitor as consequências drásticas que uma notícia falsa pode ter e assim motivá-lo a continuar a leitura. Então, se ele começasse de uma forma muito suave, talvez o leitor não teria tanta curiosidade para terminar de ler o texto. Então, já foi impactante no começo, né? Leia o trecho. Ao ser diagnosticada com diabetes em 2003, o comerciante, tem lá, hoje com 59 anos, ouviu a orientação de tomar comprimidos diariamente, equilibrar a alimentação e fazer exercício. Com base na leitura, é possível concluir que alguém indicou medicamentos para a pessoa ali citada, né, gente? E é muito comum isso, né? As pessoas indicarem, porque fez bem para mim, não quer dizer que vai fazer bem para você. Isso é muito perigoso, tá? O título da reportagem é Epidemia de Mentiras, considerando o significado de epidemia, que a gente sabe muito bem que está vivendo agora uma pandemia, o que é maior doença que ataca grande número de pessoas ao mesmo tempo, pandemia, porque se torna global, mundial, em várias partes do globo, né? Respondamos então, qual é a doença abordada pela reportagem? A doença, no caso, seriam as fake news, né? As notícias falsas sobre saúde. Que efeitos essa doença causa nas pessoas? Ela impede que as pessoas doentes procurem tratamento médico para suas doenças, para suas enfermidades, o que acaba agravando, né? E qual informação presente no segundo parágrafo mostra que essa doença ataca um grande número de pessoas, quando está muito bem lá explícito a informação sobre o número de compartilhamentos, 485 mil compartilhamentos da mentira da baba milagrosa, ou seja, 485 mil pessoas viram, assistiram, leram, analisaram essa falsa informação. Isso é muito triste. Nós temos os modalizadores. Passem um asterisco aqui, passem um marca-texto, marquem um asterisco, que são elementos linguísticos que mostram a atitude do emissor, de aprovação, de crítica ou de dúvida em relação a alguma coisa. Então, aqui analisando o título e a linha fina, pode-se prever se a reportagem adotará uma atitude neutra ou crítica sobre o tema? Sim, muito evidente, né? As palavras e os sintagmas empregados no título e na linha fina, como epidemia, praga, caso grave de saúde pública e enganações, permite-nos prever que a reportagem ela vai adotar uma crítica forte em relação ao tema, tá? Então, a gente observa através desses sintagmas que a reportagem adotará uma atitude crítica sobre o tema, fica evidente, né? O texto da reportagem mantém a mesma atitude que se percebe no título e na linha fina? Sim, claro, você pode citar, por exemplo, textos
e vídeos enganadores, mentira da baba milagrosa, no segundo parágrafo, ambiente infectado por mentiras, vídeos perigosos, truque explícito, uma completa invenção, lá no quinto parágrafo. Então, aí percebe-se a mesma atitude. A reportagem informa que as doenças graves que assolam e matam milhões de brasileiros são justamente as mais usadas para fisgar os leitores que estão aí desavisados. Os sites que difundem notícias falsas escolhem doenças que acometem um grande número de pessoas. O que eles ganham com isso, gente, né? Ao escolherem esses tipos de doenças, um grande número de visitantes acessa os sites, o que lhe garante receita de publicidade, o que garante que o leitor vai ficar curioso e vai ver, e a partir do momento que ele visualiza, é onde ele ganha, a receita dele aumenta por isso, né? Então, através desse tipo de indução aí por pessoas escolherem esse tipo de doença, chama mais atenção do que se fosse uma coisa muito simples, né? Então, é triste isso. No quinto parágrafo da reportagem, há comentários sobre vídeos falsos. Então, releia e responda as questões. Qual é o truque usado no primeiro vídeo mencionado? O vídeo apresenta, primeiramente, um depoimento do renomado médico Drauzio Varella e, em seguida, informações sobre a cura definitiva sobre a diabetes, né? E como as pessoas que assistiram o vídeo poderiam evitar de cair nesse truque, pesquisando, né, realizando, indo lá na internet, realmente fazer uma pesquisa sobre Drauzio Varella para descobrir se ele endossa a cura definitiva apresentada no vídeo, porque se um dia ele já apresentou, ele já filmou, ele já fez um vídeo, ele já falou sobre a cura definitiva, com certeza isso vai estar em algum lugar, né? Releia esse trecho da reportagem. As fake news transformam-se em uma grave questão de saúde pública. O repórter fala sério quando usa os sintagmas receitas infalíveis e alimentos super poderosos. Justifique sua resposta. Não, né? O repórter está sendo irônico. O leitor pode perceber essa ironia considerando que foi apresentado anteriormente no texto sobre as curas propostas nos sites de notícias falsas sobre a saúde, tá, gente? Então, ele não fala sério, ele está sendo irônico. Quais sintagmas nominais expressam diretamente a opinião revelada na reportagem? Estudos inexistentes ou distorcidos, ou outras enganações. Isso aqui é a comprovação, né? E por meio de que canais as notícias falsas sobre saúde se espalham? De redes sociais, sites de busca e aplicativos de mensagens, né? Facilmente isso vai se espalhando então, certo? A número 34 pede para sublinhar os trechos que contêm a opinião dos autores da reportagem sobre as medidas que esses canais tomam para combater as notícias falsas. Então, quando ele diz aqui, ó, claramente é um trabalho que deixa a desejar. É óbvio que quem está fazendo essa fala é a fala do autor, né? No segundo parágrafo, quando ele diz aqui, o resultado, porém, é bastante tímido. Aqui também é a fala do autor, né? E no último parágrafo, quando ele diz, é um tímido paliativo, algo que é fraco, que é simples, né? Que não vai fazer realmente um efeito. Então, aqui também é a fala do autor. Tá? E para terminar, ele diz, segundo a reportagem, além das redes sociais, dos buscadores, dos aplicativos de mensagens, quem é responsável pelo problema das notícias falsas? Os usuários que compartilham as notícias falsas, né, gente? Muitas vezes a pessoa sabe que é falso e vai passando essa informação. Isso é deveras muito triste. Resolvam na apostila a atividades. Beijos e até a próxima aula, galera. Tchau!